Olá, tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Nós queremos falar sobre um assunto, o homem à procura de um encontro com Deus ou com o Senhor Jesus, né? E nós deparamos no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, nós encontramos que um moço ele vai à procura de Jesus. Mas ele chega para Jesus e expressa da seguinte forma: Bom mestre, o que eu preciso fazer para me alcançar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele assim: você conhece os mandamentos? Ele disse assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, ou desde a minha mocidade. Jesus fala para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, divide com os pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Olha para você ver que Jesus falou sobre um tesouro no céu. O que tem impedido muitas pessoas aqui a servir a Deus é porque ele se preocupa com o tesouro material, o tesouro terreno, tá? E essas pessoas, existe uma classe de pessoas que tem dificuldade de servir o Senhor Jesus de verdade, porque a riqueza, tá? Os bens sociais atrapalha, né? Multidões de amigos, tá? Atrapalha. Aquele moço, ele não era tão novinho assim, porque ele expressa da seguinte forma: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então, ele não era tão novinho assim. Mas Jesus fala para ele: ainda te falta uma coisa. E ele, quando ele escuta de Jesus aquela resposta, ele baixa a cabeça e vai-se embora. Por quê? Porque o egoísmo tem impedido muitas pessoas de alcançar o reino de Deus, de alcançar o céu, certo? E aquele moço, como também muitos levam uma vida de observar. Eles só querem observar. Eles só preocupam em observar. O moço preocupou muito em observar. Mas quando Jesus exigiu dele algo, então essas pessoas que vivem de observar, eles não querem ser submissos. Eles não querem submeter a uma submissão, a uma ordem de alguém. Tá? Então Jesus, ele fala assim: ainda te falta uma coisa. Você tem observado, você tem pensado, você tem meditado, que por mais que a gente se esforça, ainda falta uma coisinha? Ainda falta uma coisinha na nossa vida para servir o Senhor melhor? Então, aquele moço foi-se embora porque não queria, tá? Não acreditava, esta é a verdade, de um tesouro celestial. As pessoas que não conhecem o céu, não conhecem Jesus, eles não acreditam no tesouro celestial, na herança eterna, não é, que o Senhor nos fez herdeiro do céu. Então, as pessoas precisam discernir espiritualmente para poder aceitar, tá? Aceitar a Jesus de verdade. Então, mas nós vemos aí, não é, que não é só de observar. Tem pessoas que falam assim: eu converti, eu aceitei a Jesus. E de qual igreja você está servindo o Senhor? Aonde você serve o Senhor? Não, eu estou numa igreja, estou observando a igreja ali e tal. Vou ver se dá para me ficar lá. Se não der, né? Outra hora fala assim: eu estou observando o pastor fulano de tal. A gente até preocupa, a gente precisa se preocupar
com a nossa postura de cristão e no mais que se tange ao obreiro, servo do Senhor, é que nós precisamos pregar a palavra 24 horas por dia. Mas se for preciso, fala uma palavra. Isso significa que o nosso testemunho fala muito mais alto do que às vezes as nossas expressões, certo? Então, nós vemos aí um contraste também que nós encontramos no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós encontramos Zaqueu. Zaqueu, ele preocupou em conhecer Jesus. Ele desejou conhecer Jesus e ele usou a sua inteligência. Ele subiu em uma árvore, porque a Bíblia diz que ele era pequeno, ele era de pequena estatura, o seu tamanho, né? E a multidão que era tão grande, então dificultava. E ele sobe numa árvore para ver Jesus que havia de passar ali. E quando Jesus vai passando, Jesus olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu atende, não é? A ordem de Jesus, desce, recebe Jesus gostoso, leva Jesus para sua casa. Olha, Jesus é a nossa melhor companhia. Ter, né, Jesus na nossa casa, hospedar Jesus na nossa casa, receber Jesus na nossa casa, é privilégio que não muitos têm, tá? É privilégio grande. Então, nós vemos que Zaqueu leva Jesus para sua casa, Jesus está ali na sua casa, e a multidão se rodeiam, né? A multidão começa a murmurar de Jesus, porque Jesus está hospedando com pecador, comendo com pecador. E Zaqueu então observa aquilo tudo, ele começa a escutar e ele fala assim: Senhor, eu estou disposto a dividir a metade dos meus bens com os pobres. Eu estou disposto, quer dizer, de livre e espontânea vontade. Não foi ninguém que o obrigou. Ele disse: eu estou disposto a dividir a metade dos meus bens com os pobres. E tem mais: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Ele estava rodeado de uma grande multidão. E, no entanto, ele foi categórico. Ele teve coragem de colocar o rosto diante daquela gente e falar: se eu tenho roubado de alguém, essa é a verdade, eu quero restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala assim: hoje veio salvação a esta casa. Porque é uma atitude de crente convertido, é uma atitude de pessoa que recebe Jesus de verdade, é uma atitude de pessoas que não está muito a observar, tá? O viver de alguém, o proceder de alguém que não tem muito compromisso com Deus, tá? Que vive uma vida aí, tá? De qualquer maneira, e ele não está muito para observar essas coisas, ele está mais para obedecer a Jesus. Quando Jesus fala assim: desce depressa, ele mais do que depressa, ele obedece. E isso significa que nós precisamos descer da nossa posição, tá? A nossa posição, a nossa, quem sabe, algo que nos atrapalha, tá? De servir a Deus, nós precisamos de descer, de nos humilharmos, tá? Diante do Senhor. E Zaqueu fez isso. Zaqueu se humilhou diante de Deus. Ele tinha uma dificuldade grande de conhecer Jesus, porque Jesus estava com os seus discípulos, e os discípulos, eles pareciam com Jesus, no seu andar, no seu proceder, tá? As suas expressões, tá? O verdadeiro cristão, ele parece com Jesus, tá? Ele não anda pecando por aí, ele anda numa vida, procura viver uma vida de santidade, tá? E de reverência ao Senhor, de obediência ao Senhor. Então, o cristão, ele parece com Jesus. Então, Zaqueu tinha dificuldade, mas Jesus, que conhece nós, tá? Conhece a gente, Jesus, ele olha para Zaqueu e diz: desce depressa. Então, queridos, depois nós observamos também, lá no Antigo Testamento,
nós observamos uma mulher rica, ou uma mulher rica que começou a observar a Eliseu, profeta Eliseu, que passava sempre pela rua da sua casa. Mas aquela mulher chega para o seu marido e fala assim: eu tenho observado que esse homem que passa pela nossa rua, ele é um verdadeiro homem de Deus. Então aquela mulher estava observando, mas de um lado positivo. Ela estava observando porque dentro dela existia uma vontade, um desejo de ajudá-lo, um desejo de ofertar algo para Deus através do ministério daquele homem, e ela queria fazer alguma coisa para Deus, né? Por meio daquele homem, tá? Auxiliando aquele homem em algumas dificuldades. Ela percebendo, ela falou com o seu marido assim: olha, vamos construir aqui no muro da nossa casa aqui um quarto para que quando esse homem passar por aqui ele possa comer pão. E nós vamos colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama, tá? Para quando ele vier, tá? Ele possa adentrar esse quarto, comer pão, tá? Essa cama fala do repouso, tá? Que o homem de Deus precisa, do repouso. Essa mesa fala da comunhão, tá? Da comunhão. A casa daquela mulher, ela queria que a comunhão, tá? Reinasse ali, tá? A comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor estivesse ali na sua casa, uma verdadeira comunhão. Depois ela colocou uma cadeira, tá? Que era para aquele homem assentar-se, né? Para se alimentar, para estudar a palavra de Deus, tá? Para debruçar sobre as escrituras, as profecias, tá? E ali ele pudesse então ter uma vida mais favorável. E também o candeeiro, né? O candeeiro, que se fala do resplendor, da luz, da presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Jesus falou assim: vocês serão a luz do mundo, vós serão a luz do mundo. Então, a luz ali, né, representava a presença de Deus, do Espírito Santo, da Trindade Santa, ali naquela casa. Mas, querido, em tudo, né? Em tudo nós precisamos observarmos, dedicarmos, meditarmos diligentemente na palavra do Senhor, com a atitude de servir o Senhor melhor. Não é observar no sentido negativo o viver de alguém, tá? As dificuldades que alguém tem para servir o Senhor. Ele quer ir para o céu, mas tem alguma coisa que sempre está martelando e dificultando ele para que ele tome uma posição, né, de um verdadeiro crente, cidadão, né? E às vezes tem aquelas coisas que atrapalham e às vezes a gente fica observando. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar, entregar essas pessoas nas mãos do Senhor, apresentar essas pessoas para que eles sejam libertos, tá, desses problemas e que eles possam ter uma vida de comunhão, de paz com Deus, que eles tenham um verdadeiro encontro com Deus e vive uma vida esplendidamente bem na presença do Senhor. Que Deus, neste momento, esteja abençoando você, a sua família, tá? A sua casa, que a sua casa tenha comunhão, que a sua casa tenha paz, que a sua casa tenha, tá? Reverência, tá? Ao Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz. Shalom, Adonai.